A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. O Senhor Jesus tem nos despertado para que nós venhamos a transmitir a sua palavra e que também venhamos a alertar que estamos numa guerra espiritual sem fim. Por mais que pensamos que está tudo tranquilo, o adversário de nossas almas, que é Satanás e os demônios, sempre está tramando alguma coisa contra a sua vida e contra a minha vida. O que cabe a nós é estarmos na torre da vigilância. Porque o que a palavra de Deus diz? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Quantas pessoas que não vigiaram e hoje estão caídos, afastados, iludidos, seguindo segundo o curso deste mundo e achando a prática das trevas normal e achando que, cometendo os pecados que estão cometendo, Deus não vai lhes cobrar. A Bíblia diz que tudo nesta vida, um dia, vai prestar conta aos olhos de Deus. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio com um único propósito: desfazer, conforme está no livro de Atos dos Apóstolos. Porque Jesus Cristo veio para desfazer a obra de Satanás. Então, se ele já desfez essa obra de Satanás em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, o que nós temos que fazer, irmão? Fazer o que a Bíblia diz: ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Por isso que nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós não podemos perder tempo, irmãs. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouquinho, podemos estar do outro lado da vida. Nesse horário, nesse momento, existe uma criança nascendo. Como assim também, neste horário, neste momento, existe um ser humano que está descendo a sepultura. Então são pessoas que vêm para este mundo e pessoas que partem deste mundo para o outro. Mas, irmão, existe outro mundo? Existe. Primeiramente, descanso para quem parte salvo em Cristo Jesus. E depois, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, morar eternamente no reino dos céus. Mas para morar eternamente no reino dos céus, tem alguns requisitos. E esses requisitos, muitos não querem praticar. E o que é esses requisitos, irmão? É abandonar todo tipo de pecado em que a palavra de Deus já sinalizou. E você sabe qual é o tipo de pecado. Não precisa eu detalhar aqui. Se você ler a Bíblia, você vai ver aonde é que você está em falta com Deus. Porque Satanás e os demônios, eles fazem de um tudo para você não abandonar o pecado. Claro que em muitos lugares a palavra pecado soa como um palavrão. Mas a palavra pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Os vícios, as músicas mundanas, depravada, a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia, entre outros pecados. Por isso, meus amigos e minhas amigas, se você está numa igreja onde não se toca mais nesses assuntos e diz que Deus só quer o coração, você pode
a sua alma está em risco. Você pensando que está indo para o céu e indo para o inferno. Veja a parábola do rico e Lázaro. Jesus não ia contar aquilo ali à toa. Os dois viviam a sua vida normalmente, quando de repente a morte lhe sobreveio. Porque é de repente, meus irmãos e minhas irmãs. A morte pode acontecer, nós não sabemos. Hoje eu estou aqui falando contigo. Daqui a pouquinho eu posso partir. E aonde está a tua mente? Aonde está o teu coração? A Bíblia diz, aonde tiver o vosso coração, ali está o vosso tesouro. Por isso que o nosso coração tem que estar sempre na palavra de Deus. Por isso que eu sempre busco recurso na palavra de Deus. Por isso que quando eu falo da palavra de Deus. Eu anuncio a palavra de Deus. Para que quando eu morrer com a consciência tranquila que eu fiz a minha parte em todo o tempo. Não deixei me iludir, não deixei me persuadir, não deixei me enganar, porque o mundo é ilusão e fantasia. A Bíblia diz, o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que nós temos que estar na vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus, irmão? Obedecer a Bíblia Sagrada, o Evangelho eterno, a palavra do Deus Altíssimo. Por isso, precisamos meditar a cada dia no que diz as Santas Escrituras. Porque é através da palavra de Deus que você vai saber se você está salvo ou não. Saia dessa história de que, você está me julgando. O próprio Jesus ele falou assim, eu não julgo a ninguém eu vou julgar. Mas as palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar a muita gente no último dia, no juízo final. A palavra de Deus, irmão, ela é fiel e verdadeira. Venha para Jesus. Esteja com Jesus. Ame a Jesus e obedeça a palavra de Jesus. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs. A qualquer momento, nós vamos embora. A qualquer momento, nós vamos sair desta vida para outra. E vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Faça o que é bom, faça o que é correto, faça o que é direito, para um dia morar eternamente do lado de Deus. Eu vou deixar uma meditação e já vou me retirar, porque eu tenho que sair para as minhas responsabilidades e compromissos. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que não cuida dos seus e da sua casa, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Vamos para essa meditação em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, que diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizou nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Olha aí, irmão, a palavra do Senhor. Olha aí, irmã, a palavra do Senhor. Acabei de ler agora Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É sinal que nem todos vão se salvar. A vontade de Deus é salvar a todos.
a você e, se for possível, toda a tua família. Porque está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Agora, você está crendo em quê? Você está crendo em quem? Há uma diferença muito grande. Os termos das palavras, elas são muito sinceras e reais. O que tu tem preparado e para quem será? Quando a Bíblia diz para quem será, é porque alguém vem buscar. Ou são os anjos celestiais para te levar ao paraíso, ou é a morte a cavalo amarelo e atrás dela um inferno para buscar os seus mortos. É tempo de conscientização. Não dá mais para ficar brincando não, meu amigo e minha amiga. Venha para Jesus enquanto é tempo. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Congregue ali. Fique ali se verdadeiramente o Evangelho de Cristo está sendo ensinado com sinceridade e verdade. E junto e em breve vamos morar no reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, eu vou ficar por aqui mesmo, porque eu tenho que sair para as minhas responsabilidades. Queria ficar mais tempo pregando aqui, sou sincero, mas o pouco tempo que eu tenho feito a minha parte. E você que tem tempo para fazer a vontade de Deus e não faz, um dia Deus vai te pegar. Um dia Deus vai te cobrar esse tempo que Ele lhe deu. Porque você em todo momento, em todo lugar, você não aproveita as oportunidades. Na rua, no trabalho, em casa, na condução, em todo lugar. No livro de Isaías, capítulo 57, versículo 4, ou 54, versículo 4, diz assim: o que vós tem feito com o vosso passatempo? Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e Deus pede conta do tempo que passou. Deus vai pedir conta, meus amigos e minhas amigas. Ninguém vai escapar. Não adianta você querer se justificar para o homem ou para a mulher, ou fingir uma santidade que você nunca teve. Deus sabe o interior do coração das pessoas. Ele sabe, vai julgar a cada um. A Bíblia fala que Deus sonda a mente e o coração. Sondar a mente e o coração, sabe o que quer dizer? Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe aonde que está a tua mentalidade. Por isso, leia a Bíblia, se converta enquanto é tempo, hein? Porque o que nós lemos aqui agora, nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.